Glória a Deus. Amém. Vamos aí para a palavra do Senhor. Pega aí a sua Bíblia. Todos têm Bíblia? Hebreus, capítulo de número 4. Versículo de número 12. Esse versículo eu estou usando, não é que ele tenha parte com a mensagem. Eu estou usando para dizer à igreja que a palavra que eu vou falar, ela não é só dirigida a vocês. Ela é primeiramente dirigida a mim. Porque tem muitos pastores que pregam só para os outros. Não só pastores, tem muita gente que prega muito bem para os outros e se esquece de pregar para si mesmo, né? E Paulo usa essa sabedoria e diz, no capítulo 4, versículo 12, ele diz, porque a palavra de Deus, então ele diz que a palavra de Deus, ele diz que essa palavra, ela é o quê? Quando você lê a Bíblia, você não tem que ler a Bíblia como você lê um jornal, uma revista, sabe, um poema, uma poesia, um bom livro de amor, de romance, de advogado, o Código Penal. Não. Essas palavras, essas literaturas todas, elas não têm vida. A única palavra que tem vida é a de quem? É a de Deus. Então, quando você lê aqui, você tem que entender que ela não é algo que está aqui somente. Ela é algo vivo. Não sei se você já viu não sei se é peixe, aquela alga não, como é que é o nome? Que queima. Água viva. Quem já viu água viva? Bonitinha, né? Mexe com ela. Então parece que aquilo ali não tem nada, né? Eu estava pescando uma vez, aí minha linha passou dentro de uma, e eu vim puxando. Só aquela baba que trouxe na linha começou a me queimar. Começou a queimar minhas mãos. Então ela solta um veneno que parece estar vivo. Então Paulo diz que a palavra de Deus, ela é viva. Diga, ela é viva. Viva. E diz que ela não é só viva, ela é eficaz. Ela vai cumprir um desígnio de Deus. Se nós falamos de saúde, a saúde vem pela palavra viva. Se nós falamos de paz, a paz vem pela palavra viva. Então ele diz, ela é viva e ela é eficaz, e diz que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então ele fala que a palavra, ela é uma espada de 2 gumes. Não sei se você sabe o que é uma espada de 2 gumes. Eu nunca conheci espada de 2 gumes. Já conheci um canivete de 2 gumes. Que o cara aperta aqui, aí sai uma ponta aqui e a outra ponta aqui. Quem já viu? Foi uma dessa aqui que o cara como é que dá o nome? Fatiou, né? O cara me cortou aqui meu braço e furou meu pulso, meu peito e o meu pescoço com um canivete de 2 gumes, né? Pensou que eu era um filé mignon. Então diz que a palavra é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ou seja, uma espada de 2 gumes, ela corta para frente e corta para trás. Por isso que eu quis deixar esse versículo, para você não pensar que eu estou pregando só para você. Toda pregação, ela é primeiramente para o pastor e para a família do pastor. Tem muitos pastores que não ligam para isso, né? Não tem
não tem como viva a palavra só é uma palavra para ele ganhar dinheiro. Então diz que ela é cortante, espada de 2 gumes, que ela penetra ao ponto de dividir alma. Olha o poder que ela tem, dividir sentimento, espírito, carne, sentimento. Tem coisas que é tratada pelo espírito, tem coisas que é tratada pelo remédio, tem coisas que é tratada com conversa, tem coisas que é tratada por Deus. Então diz que ela, alma e espírito, ela separa as juntas das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Então a palavra, quando ela vem, ela discerne, ela às vezes a gente fica humilhado. Quem é que às vezes sai daqui, meu Deus me massacrou aqui, às vezes eu saio daqui e falo, meu Deus me chacoalhou aqui, agora eu vou tomar vergonha na minha cara e vou melhorar. Então assim que eu vim para cá, para tomar vergonha na minha cara e melhorar. Então vamos orar ao Senhor, vamos, para a gente falar sobre reconciliação sem arrependimento não é reconciliação. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, porque eu estou diante das melhores pessoas desta terra. Por que eu digo que são as melhores? Porque o Senhor morreu por elas. O Senhor morreu pelos seus filhos, pelas suas ovelhas. E uma parte delas estão aqui presencialmente, e as outras centenas estão pelas rádios, aplicativos, Facebook, o YouTube, pelo WhatsApp, estão na mesma expectativa daqueles que estão aqui presencialmente, esperando uma resposta de Deus. Meu Deus, dê a resposta para todos que precisam da resposta. Nós oramos para que a tua palavra, Senhor, que é tudo aquilo que o homem de Deus escreveu, Paulo, viva, eficaz, poderosa, cortante, separa, espada, ela é maravilhosa, que ela possa fazer o trabalho glorioso neste momento, neste lugar. Oramos em nome de Jesus, e o povo abençoado de Papai Deus, digam todos amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, irmão abençoado. Obrigado aos santos fiéis de Papai Deus. Reconciliação sem arrependimento não é reconciliação. Já que nós estamos aqui em Hebreus, vamos no capítulo 7, versículo 18 e 19. Hebreus 7, 18 e 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança. Paulo está falando de uma ordenança aqui. Ordenança aqui é o período da lei. Está falando, se revoga a anterior ordenança, ou seja, a lei, a primeira lei, primeiro período, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Paulo chama a lei, que a maioria dos evangélicos seguem hoje, né? Paulo chama ela de fraca e inútil. Se o apóstolo Paulo trata a lei de fraca e inútil, por que fraca e inútil? Porque ela não conseguiu aperfeiçoar ninguém. A lei não conseguiu colocar o homem na posição de se chegar a Deus. Na lei existiam cerimoniais que só homens separados, escolhidos, chamados os sumos sacerdotes, que é esses que se aproximavam de Deus e faziam suas preces, faziam seus sacrifícios em relação a si mesmo e ao povo. Mas você sabe que essa ordenança ela era fraca e ela era inútil, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Paulo está dizendo, a lei é fraca, a lei não aperfeiçoa ninguém.
Todas as pessoas que vivem debaixo da lei, vivem debaixo de jejum, vivem debaixo de sacrifício, vivem buscando e nunca encontram nada. É como você pegar água com uma rede. Não se pega água com rede, você passa a rede assim, a água vai passar. Então a lei só serve para isso. Por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que nós já nos chegamos a Deus. Olha o que ele está dizendo. Se introduz uma esperança superior pela qual nos chegamos. O que nos fez chegar a Deus? O que aconteceu? Porque Adão fracassou junto com sua mulher Eva, e diz que houve um rompimento de relacionamento. Deus rompeu o relacionamento com o homem. Isso está lá em Gênesis. Você na sua casa, você que gosta de ler a Bíblia, né? Leia na sua casa, que você vai ver lá em Gênesis capítulo 3, você vai ver Deus rompendo o relacionamento com o homem por causa de uma coisa chamada desobediência, ou seja, por causa do pecado que eles cometeram contra Deus. Então Deus os expulsou da sua presença e houve uma ruptura, ou seja, houve um vá-se embora. E o homem ficou desgarrado. O homem ficou ao Deus dará. Deus querendo sempre se aproximar, mesmo ele tendo lançado o homem fora, ele sempre ficou por perto, observando o homem, vendo o que o homem fazia, e viu que ele fazia, mas não traziam eles de volta. Aí aconteceu algo super maravilhoso, que está em Efésios capítulo 2, do versículo 12 ao 16, Efésios 2, 12 ao 16, diz assim: naquele tempo, estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Paulo está falando aqui para a igreja gentílica. Esta palavra é dirigida para o povo não judeu. Olha o que ele está falando. Naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, porque havia uma separação entre os judeus e os gentios, ou seja, todas as outras raças, para os judeus, elas são insignificantes. Para a maioria dos judeus até hoje, a maioria das raças são insignificantes. Então, para eles, o Deus de Israel é Deus só de Israel. Mas só que Deus não é só mais de Israel, né? Então diz, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Era assim que nós vivíamos, sem esperança e sem Deus no mundo, porque Adão foi jogado fora, então o homem vivia sem esperança e sem Deus. Já pensou se andar sem Deus, abençoado, numa terra dessa do jeito que está? Você não consegue sobreviver um ano sem Deus aqui. Então diz que, mas agora, em Cristo, diga, em Cristo Jesus, vós que antes estavais como? Longe, fostes aproximados pelo sangue de quem? De Cristo. Então quando Jesus vai à cruz, quando Jesus morre, padece aquele sofrimento, aquele martírio todo que você já estudou comigo, tapa na cara, cuspe na cara, socos, pontapés, chibatadas, chicotadas, coroa de espinho, cruz, humilhação, palavras de imorais, palavras muito duras. Então tudo isto ele sofreu, e quando ele chega na cruz, diz que o homem, o soldado, pegou uma lança e enfiou no seu lado, diz que saiu um pouco de sangue, depois saiu água, ou seja, todo o sangue que Jesus tinha no corpo dele, ele derramou na totalidade naquela cruz. E ele não só derramou o seu sangue, ele sentiu dores. Diz que eles pegaram uma esponja e molharam
num produto que era misturado com fel e vinagre, que agia como anestésico, como uma dipirona, como um remédio que tira a dor. Então, quando ele provou que tinha alguma química ali que iria aliviar a dor, diz que ele recusou de tomar, porque ele tinha que sentir as dores, todas as dores que nós deveríamos sentir, ele foi lá e sentiu no nosso lugar. Tudo isto para acontecer isto aqui. Porque ele é a nossa paz. Quem é a nossa paz? Não é o presidente, não é o ministro, não é o senador, não é o STF. Nossa paz é Cristo. Diga, minha paz é Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos quem? Fez um só, judeu e gentios. Ele fez um povo só. De ambos fez um tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, gentio e judeus, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Então, Jesus fez o seguinte: não tem mais o povo de Deus, agora tem um corpo que se reúne, judeus e gentis, que se forma um só corpo. Olha lá, reconciliar-se ambos em um só corpo. Então, nós fomos reconciliados. Diga, eu fui reconciliado. Colossenses 1, 21 ao 23, diz assim, Colossenses 1, 21 ao versículo 23, diz assim: e a vós outros, olha de novo, e a vós outros também que outrora eres estranhos, inimigos, está falando com os gentis, que os gentis eram estranhos e inimigos da onde? Porque os gentis não entendiam nada sobre Deus. Então diz que eles eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados, firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouviste, que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então Paulo disse aqui no versículo 20, que ele fez, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, que é sobre a terra, que é sobre o céu. Então diz que nós fomos, versículo 20, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Então diz que ele nos reconciliou. Diga, eu fui reconciliado. Pastor, eu fui reconciliado porque eu sou uma boa pessoa. Você pode pensar assim: pastor, eu não roubo, eu não mato, eu não esfolo, eu não sou drogado, eu não sou prostituta, eu não, nunca matei ninguém, eu sou uma boa pessoa, então eu tenho direito a me reconciliar. Não. O que nos deu o direito de nos reconciliar foi a morte de Jesus. Diga, foi a morte de Jesus. Então, sabendo desta situação, que agora eu fui reconciliado, o nosso Cristo disse aqui em João, capítulo 10, vamos ler aqui, versículo 3, 4 e 5.
depois de fazer todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem. Por que que elas seguem? Por quê? Vamos lá, irmãos. Achou não, irmão? Versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque ele reconhece quem? Eu já disse isso aqui 1 milhão de vezes. Para você reconhecer uma voz, você precisou antes ter ouvido. Então diz que as ovelhas reconhecem a voz. O que mais? Mas de modo nenhum seguirão estranho, mas fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então diz que antes de você e eu fomos abençoados com esse corpo de carne, para vivermos aqui na terra, nós tivemos uma existência com Deus. E tudo isso que nós ouvimos aqui, que às vezes nos desperta, não é porque nos despertou hoje, porque você sente que um dia você viveu neste mundo, e neste mundo tinha este Deus mesmo, que tem a sua palavra, que comandava você. Por causa da nossa natureza carnal, nós não percebemos isso, nós não entendemos que um dia já estivemos com Deus, e o pecado nos afastou de Deus, mas antes de Adão e Eva se afastar de Deus, eles já estiveram com Deus em espírito. Então, quando Paulo disse que ele nos reconciliou, e eu fiquei pensando, o que é reconciliar, pastor? Essa palavra que está no Novo Testamento, sobre a reconciliação, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento fala 40 vezes sobre arrependimento. O Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, quando fala sobre reconciliação, como foi escrito no grego, essa palavra reconciliação quer dizer catalasso, que quer dizer mudanças e transformação, troca de direção. Ou seja, reconciliação, restabelecimento das boas relações. Ou seja, Adão e Eva tinham boa relação com Deus. Quando eles fracassaram, Deus os expulsou lá do jardim, eles perderam o relacionamento. É como um casal, que às vezes tem as suas brigas, e tem aquela confusão, porque às vezes a briga do casal nem é o casal, às vezes a briga do casal é gente que vem de fora, às vezes filho, neto, vó, mãe, tia, o diabo a quatro, que vem para encher o saco da gente, que não deixa a gente sossegado, né? Nem depois de velho a gente tem sossego, para a gente curtir a nossa velhinha, cada um curtir o seu, mas tem gente para tentar tirar a tua paz, né? Então, aí acontece o que? Acontece uma ruptura, uma separação, e de repente se conversam e se reconciliam. Agora, o que adianta eu me reconciliar com a minha esposa, se eu vou continuar a brigar com a mesma coisa que me fez eu separar? O que adianta eu falar, vamos nos reconciliar, mas se bobear o pau vai quebrar de novo, para quê? Para voltar a se separar? Por isso que a minha mensagem de hoje, a mensagem de Deus hoje é: reconciliação sem arrependimento não é reconciliação. Quando um casal tem uma briga, alguém provoca e sai uma palavra dura, sabe, aí a pessoa que falou aquela palavra dura não se arrepende. Como é que eu sei que minha mulher falou uma palavra dura e ela se desculpou e eu sei que ela se arrependeu? Porque ela não vai mais falar aquilo daquele jeito. Então, quando alguém diz que se arrepende, ele se arrepende para não fazer mais. Que nesse negócio de se arrepender e voltar a fazer a mesma coisa, não se arrependeu coisa nenhuma. Então, quando você diz, eu estou reconciliado, então você tem que, se eu estou reconciliado com Deus, o que Deus não quer que eu faça? Deus não quer que você seja idólatra. Você não pode ter uma imagem, você não pode ter escultura, você não pode ter outros deuses, você não pode ser escravizado de bebida, você não pode ser drogado, você não pode ser mentiroso, você não pode ser adúltero, você não pode.
E que adianta eu achar que eu tenho uma reconciliação com Deus? Deus é puro, pura santidade, e Ele quer ter contato comigo de novo, me aproxima pelo sangue, e eu chego diante dEle com as mesmas imundícies, me comportando como um sem vergonha, como eu sempre fui, mesmo depois da palavra vindo na minha vida, eu continuo a mesma coisa. E como é que eu vou ter um relacionamento com Deus? Não se tem. Então, essa palavra reconciliação quer dizer restabelecimento de boas relações. O que te gerou a separação? Foi essa situação? Vamos para o casal. O que vai estar gerando? Tem gente que está andando para uma briga feia, né? Mas não está percebendo, né? Está andando para uma briga feia. Aí quando o negócio fica feio mesmo, aí vai sair correndo, fala, não, agora a vida já é tarde. Aí vai ter que refazer, chamar gente para ajudar, para reconciliar, para perdoar, para orar, para abraçar. Agora, a pergunta é essa: está disposto em mudar? Está arrependido das grosserias? Está arrependido das palavras duras? Está arrependido de ser adúltero? Está arrependido de ser mentiroso com a sua mulher, de ser mentirosa com o seu marido? Para poder voltar ao relacionamento, para se restabelecer as boas relações, porque reconciliação é harmonia. Para você ver casais, briga, separa, junta, separa. Quem conhece? Que reconciliação? Não se arrependeu? O que levou à ruptura, sabe, da harmonia, do entendimento? O que fez as pessoas se separarem? Foi esta situação? Então eu não vou fazer mais. Eu vou vigiar minha língua. É minha língua que é grande demais, que eu falo o que penso. Eu falo o que eu penso. Fala o que pensa, tu vais perder tudo na tua vida. Tu vais ficar sozinho. Tu vai ficar abandonado. Ninguém quer xarope, ninguém quer andar com xarope não. Pode ser vó, pode ser mãe, pode ser quem for. Vai ficar sozinho. A gente está na escola do Espírito Santo para mudar, irmãos. A gente tem que se arrepender dos nossos maus. Isso. Pastor, aí eu tenho que me arrepender, pastor. É claro. Olha aqui em Atos 17, 29 ao 31. Atos 17, 29 ao 31. Olha o que ele diz ali. Sendo, pois, geração de Deus, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro. O Lucas está dizendo assim, olha, vocês são geração de Deus, você não pode pensar que a divindade, Deus, Jesus, o Senhor, o Espírito Santo, Ele é semelhante a ouro. Vamos me ajoelhar aqui diante de Maria, da estátua de Maria, de Jorge. Não pode. Isto provoca a ira de Deus. Como que você quer ter comunhão com Deus, quer estar reconciliado com Deus e provocar Deus? Levar um orixá, levar um ídolo para fazer companhia com você. Você precisa e eu preciso só de Deus. Só de Deus nós precisamos, irmão. Não, pastor, guarde aqui, irmão, depois a gente volta aqui. Alguém pode dizer, não, nós precisamos dos santos, que os santos fazem a ponte. 1 de Timóteo 2,5, pode estar lá, depois volta para Atos 17, irmão. 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5, olha o que ele diz ali. Olha lá. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Maria, São Jorge, Santo Antônio, São Tomé, São Benedito, Santa Coceirinha, Santa Cuequinha, não tem nada disso. Aqui, só há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, o homem. Foi Ele, o sacrifício dele, que nos levou de volta para Deus.
Não teve santo não, irmão. Foi o sacrifício dele. Volte lá para Atos 17, meu irmão. Atos 17, 29 ao 31. Diz assim: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, ou prata, ou pedras trabalhados pela arte e imaginação do homem. Está falando de um ídolo. Ora, não levou Deus em conta os tempos de quê? Da ignorância. O que é o tempo da ignorância? Você não conhece, como eu não conhecia nada, que eu era um drogado, eu não conhecia nada quem era Deus. Então eu era um ignorante. Eu não gostava de crente, não gostava de pastor, não, aquele pastorzinho com aquele chapeuzinho de Valdir Soriano, né? Andava, né, vem ele com aquele terninho lá, pô. Misericórdia. Então, diz que eu me revoltava com essa turma. Então, mas era o tempo da minha. Então, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, aí, o que acontece? Notifica aos homens que todos e em toda parte façam o quê? Se arrependam. Notifique aos homens. Lucas está dizendo, notifique aos homens em todas as partes desta terra que aconteça o que com essas pessoas? Se arrependam. Então eu estou notificando para mim e para você, vamos nos arrepender, meus irmãos. Você não está cansado de fazer bobagem, não? Você não está cansado de fazer besteira? A gente não se cansa de irritar a Deus. A gente não se cansa de irritar a mulher, de irritar o marido. A gente não se cansa de irritar os filhos. A gente não para, sabe, fica batendo no... Estou errado, mas eu estou certo. Tem gente, estou errado, mas estou certo. Não, você está errado. Não é possível todo mundo falar isto e você falar isto. Você está errado. O comportamento está de ímpio. Tem que parar. Tem que parar. Tem que refrear a língua. Tem que refrear os pensamentos. Temos que nos arrepender, irmãos. Diz que quando Pedro negou Jesus e o galo cantou, o homem saiu dali chorando, arrependido amargamente. Tanto que aquele homem se arrependeu, que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Nunca mais ele negou Jesus. Aquele frouxo valente, ele era um frouxo valente. Negou Jesus. Mas diz que ele saiu dali, quando o galo... Que galinho fraco é esse, irmão? Passa até galo no zero. Faz um galo aí, irmão. Esse galo está fraco. Pedro saiu dali, porque ele lembrou das palavras de Jesus. Ele lembrou que Jesus falou, você, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele falou, duvido. E ele negou. Mas só que aquele homem negou, mas ele saiu dali desesperado, angustiado. O outro traiu, saiu de lá, sabe, com remorso, jogou o dinheiro fora e pegou lá uma corda e enfiou no pescoço, o tal do Judas, porque já era do maligno. Tão abençoado. Quando você pensa em arrependimento, ele está falando, notifica aos homens que em todos e em toda parte se arrependa. O que eu fiz essa semana que eu tenho que me arrepender? Provoquei meu marido, enchi o saco da minha mulher, irritei meus pais, fiz uma coisa errada. Tem que mudar, irmãos. Paulo disse, quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais, quem adulterava não adultere mais. Então, essa palavra arrependimento quer dizer a ação ou efeito de se arrepender-se.
mudar de opinião. Tem que mudar de opinião, mudar de comportamento. Irmãos, temos que mudar de comportamento, irmãos. Se nós queremos realmente termos um diálogo com Deus, termos uma resposta de Deus, você pode só falar e você não ouvir Deus. Por quê? Porque a nossa vida continua sem arrependimento. Não nos arrependemos. Seguimos a vida como se... Às vezes as pessoas fazem mal para mim, irmãos. Fazem mal mesmo. De querer danificar minha estrutura, meu corpo. As pessoas não se arrependem. Ou às vezes até pedem desculpa e perdão, mas voltam a fazer de novo. Quer dizer o quê? Que essa pessoa, ela não se arrependeu do que ela está fazendo, ou o que ele está fazendo. Que quando alguém faz o mal para o outro e se arrepende, nunca mais, você pode viver 1000 anos aqui nessa terra, nunca mais você vai fazer a mesma coisa de errado. Davi adulterou, mandou matar o Urias, fez lá a sua partezinha ruim, mas aquele homem se arrependeu de uma tal maneira, que Deus, quando olhava aquele homem orando, ele dizia: encontrei um homem segundo o meu coração. Mas Deus não olhou que ele foi um prostituto, que ele matou Urias, fez aquela desgraçada toda, mas se arrependeu. Não é o fato de fazer ou não fazer, é o fato de fazer e não nos arrependermos, dizer: tá tudo certo. Você está machucando tua família, você está machucando teus filhos, você está machucando tua mulher, está machucando tua casa, está ferindo a igreja, está ferindo os irmãos. Temos que parar e dizer: chega! Tem que parar. Arrepender quer dizer sentir-se culpado por ter cometido um erro. Eu errei, eu neguei Jesus, eu nunca mais, Jesus, agora eu vou ficar para ti. Foi Pedro que diz: e agora eu vou morrer por ti, agora não tem jeito. Ele morreu por Jesus. Ele poderia ter escapado quando prenderam, ele podia ter negado de novo, mas ele se arrependeu de ter negado Jesus. Para isso ele pagou com a sua própria vida. Então, arrependimento é ação de se arrepender, é mudar de opinião, é mudar de comportamento. Se alguém te fez alguma coisa contra você, e chegou até você, e falou: eu me arrependo, e se passou 2, 3 meses, voltou a fazer de novo, o primeiro arrependimento foi mentira. Porque quem se arrepende de verdade, muda, irmão. E esse arrependimento, sabe, não é uma mudança porque queremos, porque o encontro com Deus que gera essa força de você querer mudar, não para agradar ao homem, mas para agradar ao Deus que te reconciliou. É isto que eu estou te dizendo. Arrependimento, arrependa. Eu traí minha esposa, acabou, já se arrependeu, não traia mais. Eu estou roubando na empresa, estou arrependido, não roube mais. Eu estou desviando isto, não desvie mais. Eu falo coisas e não consigo cumprir, agora eu vou falar coisas e vou cumprir. Porque eu quero ter um relacionamento de pai para filho, um pai que confia no filho e um filho que acredita e confia no pai. Irmãos, é tão bom quando Deus escuta a gente falar e Ele olha para dentro de nós. Não é as nossas palavras que muda Deus, é o teu coração, o que está dentro do meu coração, que faz Deus se inclinar para nós. Terminamos com Provérbios 28, 13 e 14. Põe lá, irmão, por favor. Provérbios 28, 13 e 14. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Olha aí. Escondendo as transgressões. Ninguém está vendo. Mas o que as confessa e faz o quê?
Hã? Não é só confessar. Ah, eu não vou fazer mais, eu te prometo, eu juro. Ó, quem já fez isso? Ó? Juro pela tua mãe mortinha, né? Aqui, ó. Mas o que confessa e a deixa, alcança o quê? A misericórdia. Então, feliz é o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Olha aí, olha a recompensa. Aí está, volta para trás, irmão, 13. O que encobre as transgressões. Não adianta encobrir, irmão, tem que deixar. Chega disso. Eu vou dar a César o que é de César. Não interessa se César não presta. Não é o César daqui. César daqui é muito amado, um homem de Deus. Então César é o governo. César é o Estado. César é aqueles que nos consome 6 meses do nosso ano. Que nos explora, né? Sempre. Esse é o César. Que vive como se fossem deuses. Esses são os Césares que Deus está de olho neles. Eles pensam que eles vão passar impune, mas Deus está de olho neles. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, nunca mais vou brigar com a minha esposa. Nunca mais vou entrar em contenda com o meu marido por causa de filho, por causa de ninguém. Eu e minha mulher fechamos um acordo. É cordão de 3 dobras. Eu e ela e Deus. A minha aliança que eu tenho eterna é com a minha mulher, não é com filho, nem com mãe, nem com ninguém. A minha aliança que eu tenho eterna é com a minha mulher. Então é um cordão de 3 dobras. Eu, minha mulher e Deus. Tudo que vier para tentar arrebentar isto aqui, vai se enfrentar com 3 dobras. Com Deus, comigo e com ela. Digo aos casais, fiquem juntos. Fiquem juntos. Um cordão de 3 dobras não se rompe. Da mais que a 3ª dobra é Deus. Assim seja. Assim disse o Senhor. Vamos ficar de pé. 20 horas, 30 minutos. Obrigado por você ter ouvido estas palavras. Grande é o seu amor por nós, e a graça